Foram 10 horas de depoimento, tá? E o secretário trouxe alguns pontos cruciais. O primeiro dele, Anderson Torres disse que ele nem sequer sabia daquela minuta e que aquela minuta do chamado golpe foi colocada na estante pela própria empregada dele. Ou seja, era algo tão sem importância que a própria empregada pegou e colocou lá e que isso realmente não tinha importância nenhuma, tá? Então, essa é parte do trecho do depoimento dele. Por outro lado, a defesa de Torres, os advogados legalmente constituídos, ironizaram a chamada minuta de golpe. Diz que foi escrita por Tiririca. Tamanha a irregularidade, tamanha a falta de critérios dessa minuta. Segundo eles, qualquer coisa que está escrito lá, hora nenhuma poderia configurar como realmente uma ameaça à democracia. E esse é o papel do advogado, fazer a defesa com colocações ali sobre os temas e os assuntos do qual se aborda na acusação, tá? Agora, tem mais um aqui, tá? Também do Metrópolis para vocês. O Anderson Torres disse à Polícia Federal que não informou o Bolsonaro sobre a chamada minuta do golpe. Em depoimento à Polícia Federal, o Anderson Torres afirmou que não tomou providência sobre o documento, pois ignorou completamente aquele escrito e que aquele documento sequer chegou à mão do Bolsonaro. Pois é, você não pode dissipar o depoimento do depoente, tá? Ou seja, eu não posso pegar só aqueles assuntos que me interessam e destoar daquilo que não me interessa. Ou você aproveita o depoimento como um todo, ou você não aproveita. Então, se o Anderson Torres diz que Bolsonaro não sabia, e a única prova é um documento apócrifo, não escrito, que estava na casa do Anderson Torres, não há qualquer condenação em relação a Bolsonaro, não há nada que incrimine Bolsonaro, tá? Mas esse é o grande ponto, tá? Esse é o grande ponto aqui que a gente chega até o Marcos Duval, tá? Então, eu vou trazer esse ponto aqui para vocês, só estou repaginando aqui, que eu ia falar de outro tema, mas vamos falar desse aqui que é mais importante. Olha só, essa matéria é da Gazeta do Povo que eu trago para vocês aqui, ó. Como o suposto plano de golpe revelado pelo senador, tá? Pelo Marcos Duval, pode complicar Bolsonaro na justiça. Olha só o que é dito na Gazeta do Povo. A revelação nessa quinta-feira de um suposto plano para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e prender o ministro Alexandre de Moraes deve complicar ainda mais a situação de Jair Bolsonaro no campo criminal. Nos bastidores, colegas de Moraes, no Supremo Tribunal Federal, dão como certo que ele vai fechar o cerco sobre o ex-presidente na investigação sobre a possível participação de autoridades na forma de convivência ou incentivo nos ataques às sedes dos três poderes em Brasília em 8 de janeiro. Então, essa pedra eu já tinha cantado há muito tempo, eles não tinham provas suficientes, não tinham documentos suficientes, essa minuta eu já tinha dito para vocês como jurista e como alguém que analisaria as provas, que foi publicado o teor da minuta, é um engodo, não teria fundamento nenhum, mas agora as palavras de Marcos Duval mudam tudo, complicam a vida de Bolsonaro. E agora, volta ao Randolfo Rodrigues, da primeira matéria que eu trouxe para vocês, senador da República pelo Rede, tá? Ele não é do PT, mas pretende ser filial do PT, do Rede do Amapá. O Randolfo Rodrigues disse: a acusação de senador era o que faltava para indiciar Bolsonaro. Randolph, que é líder do governo Lula no Congresso, afirmou que vai pedir o depoimento de Marcos Duval no inquérito dos atos antidemocráticos. Vamos deixar bem claro uma coisa aqui: o inquérito ele é inquisitório. Tá? Então, no inquérito, justamente você não tem direito a analisar os autos, é uma fase de investigação, e na fase da investigação você não tem que dar acesso nem nada disso. Isso aí a lei já prevê e a própria jurisprudência já prevê. Mas, e a CPI? Vamos lembrar que para quem muito quer um inquérito, pouco quer a CPI. Randolfo Rodrigues é um dos que estão articulando, e agora eu duvido muito que Pacheco vai colocar em prática a tal CPI dos atos antidemocráticos. Lula não quer, Randolfo não quer, e eu vejo que ninguém da ala anti-Bolsonaro quer que essa CPI saia do papel agora. Então, eis o motivo aí do Randolph tá batendo em cima dessa tecla. Mas não foi só o Randolph, não.
O Padilha também, que agora era deputado e agora é ministro do governo Lula, disse que fatos gravíssimos relatados por Duval têm que ser investigados. Foi o que disse o Padilha, ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, disse que preocupação do governo é o bem do povo e ressaltou que será respeitada a independência do Banco Central. Ou seja, misturou dois assuntos aqui, essa matéria do CNN. Então, assim, é grave, tá? É grave. Já veio o Flávio Dino também dar seu pitaco aqui, diz que a investigação vai mostrar quem eram os engenheiros do golpe no Brasil, diz o Flávio Dino, e que agora, com a fala do Marcos Duval, muito mais será mostrado. Grande ironia, né? Vamos dizer aqui por partes que é uma grande ironia. Porque Marcos Duval acusava Flávio Dino de ter prevaricado. Marcos Duval acusava Lula de saber, juntou documentos, fez uma festa. E a imprensa não deu muita atenção para isso agora. Mas agora, como a acusação é sobre Bolsonaro, agora Marcos Duval é levado a sério. Num assunto de Dino, um bobo, que não merece qualquer respaldo pela ala do PT. Agora, quando o assunto é Bolsonaro, vamos dar atenção, porque agora é a fala de um senador para incriminar o Bolsonaro. E essa é a vida, e esse é o Brasil, e essa é a postura da nossa democracia. Por fim, mas não menos importante, tá? Eu trago essa notícia com muita tristeza. Eu trouxe ontem a notícia para vocês que um homem, em protesto contra o Alexandre de Moraes, ateou fogo no seu próprio corpo. É uma atitude, uma ação extremista, sem sentido. Eu vejo que a política está adoecendo as pessoas psicologicamente e isso não deve e não pode prosperar. Isso é errado, tá? E infelizmente o homem de 58 anos que ateou fogo no próprio corpo em protesto a Moraes acabou falecendo hoje e assim, uma vergonha tudo isso chegar a esse ponto, a política chegar a esse ponto no nosso querido Brasil, que é uma terra tão linda, era para ser tão boa, mas infelizmente chega a pontos tão críticos como de uma pessoa tirar sua própria vida, né? Infelizmente, eu tenho que ser um dos portadores dessa notícia, é grave, mas é a realidade e eu tô aqui para trazer a verdade para vocês, tá bom? Peço a você que ficou até o final do vídeo, que coloque no comentário que ficou até o final do vídeo, como sempre, o que você quer que eu comente mais, diga para mim as matérias que você quer que eu faça análise aqui para você. É importante esse tipo de análise aqui para você, tá bom? Então, obrigado por tudo. Coloca no comentário o que você gostou, o que você não gostou aqui do conteúdo do vídeo. É sempre importante a gente continuar trazendo conteúdo para você. E eu te agradeço pela confiança em dar atenção ao nosso trabalho aqui de manter você bem informado. Um abraço e até amanhã. Até amanhã, perdão. E até meio-dia, né? Tô com preguiça. Hoje é sexta-feira. E até meio-dia eu tô aqui de volta com vocês, tá bom? Abraço, viu?